A minha vida sempre seguiu um roteiro completamente comum. Rotina de trabalho, rolês com meus amigos e finais de semana tranquilos. Até que a chegada de um cara com pose de príncipe encantado transformou tudo na cena mais assustadora de um filme de terror. Meu nome é Lisandra. Tenho 28 anos e trabalho como designer gráfica em uma agência pequena, lá em São Paulo. Eu quero compartilhar o que aconteceu comigo, não para colocar medo em ninguém, de verdade. O meu objetivo é que vocês entendam como uma pessoa que parece ser super normal pode esconder uma maldade, uma escuridão que não dá nem para descrever em palavras. Eu conheci Eduardo em um café ali no centro. Ele era um cara muito bonito, com uma lábia muito boa e super carismático. Sabe aquela pessoa gentil, atenciosa e que sempre presta atenção nos mínimos detalhes? Era ele. Bem no comecinho, eu me achei a mulher mais sortuda do mundo. Meus amigos até comentavam que Eduardo parecia ser perfeito demais para ser verdade, mas eu não via nenhum motivo para desconfiar. Na minha cabeça, eu pensava que talvez eles só quisessem estragar uma coisa boa que estava acontecendo comigo. Eduardo e eu começamos a sair com frequência, e muito rápido nosso relacionamento ficou sério. Era uma coisa intensa, sabe? Mas intensa em um sentido bom. Ou, pelo menos, era isso que eu acreditava naquela época. Ele sempre queria estar colado comigo, queria conhecer todos os meus amigos, precisava saber de cada passo que eu dava. Ele olhava para mim com um sorriso que me derretia inteira e dizia: "Eu só quero cuidar de você." Só que as coisas começaram a ficar um pouco esquisitas quando meus amigos passaram a reclamar de umas mensagens estranhas que estavam recebendo na internet. Eram contas anônimas, escrevendo coisas completamente absurdas para eles. Faziam perguntas super invasivas, mandavam xingamentos e insultos falando de mim. Essas contas perguntavam coisas do tipo se sabiam onde eu estava ou com quem eu estava naquele momento. No primeiro momento, eu apenas ignorei. Eu ficava repetindo para mim mesma que a internet está cheia de gente esquisita e maluca. Mas a frequência dessas mensagens não parava de crescer. Meus amigos tiravam capturas de tela e me mostravam. Eram sempre contas recém-criadas, com 0 seguidores e uns nomes super genéricos. O detalhe mais assustador de tudo isso é que essas mensagens chegavam apenas para as pessoas que eram muito íntimas e próximas de mim. Era uma coisa específica demais para ser só uma coincidência boba. Até que um dia, Pedro, que é meu melhor amigo, veio me colocar contra a parede logo depois do meu expediente no trabalho. Ele me olhou sério e disse: "Lisandra, isso não é obra do acaso, não é coincidência. Quem está fazendo isso é Eduardo." Eu logo rebati: "Eduardo? Para com isso, não inventa história. Ele não tem nem tempo livre para ficar fazendo esse tipo de coisa." Pedro deu um suspiro fundo e pegou o celular dele na mesma hora. Ele falou: "Olha bem para isso aqui." E me mostrou a notificação de um perfil falso que ele tinha acabado de receber. O texto dizia assim: "Como Lisandra está? Eu vi que você esteve com ela na noite de ontem. Ela não me parece muito bem, não é verdade?" Aquilo me deu um arrepio. Foi muito, mas muito bizarro. Naquela mesma noite eu decidi confrontar Eduardo. A reação que ele teve foi de uma indignação absurda. Ele olhou no fundo dos meus olhos com uma expressão de quem tinha acabado de levar uma facada minha. Ele me perguntou com a voz falhando: "Você acha mesmo que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas?" Naquela mesma hora, o peso da culpa caiu sobre mim. Ele me deu um abraço com um desespero imenso e disse: "É sério, você não faz a menor ideia do tamanho do meu amor por você. Eu juro por tudo que é mais sagrado que nunca faria nada para machucar você assim." Eu acabei acreditando nas palavras dele. Ou pelo menos no fundo eu queria muito acreditar naquilo. Só que as coisas ruins não pararam de acontecer. Aqueles perfis falsos continuavam aparecendo e as mensagens começaram a ficar cada vez mais agressivas e pessoais. Até que aconteceu um episódio que não tinha como eu fechar os olhos e fingir que nada estava acontecendo. Estávamos no meu apartamento. Em um momento que Eduardo foi usar o banheiro, eu acabei vendo uma daquelas contas anônimas aberta na tela do computador dele. Não tinha desculpa no mundo que justificasse aquilo. Não existia uma explicação lógica. Era ele.
Eu fiquei sentada ali no sofá, com o notebook dele no meu colo, apenas esperando ele voltar. Quando ele apareceu na sala, ele me olhou com uma cara de confusão e perguntou: "O que aconteceu? Que cara é essa?" Eu levantei o computador e virei a tela diretamente para ele, mostrando aquele perfil falso logado, e falei bem firme: "Me explica o que é isso aqui, Eduardo." O rosto dele se transformou na mesma hora. O olhar dele ficou vazio, como se a máscara de bom moço tivesse despencado ali no chão. Ele começou a gaguejar. "Não, espera, não é nada disso que você está pensando." Mas a minha mente já tinha bloqueado a voz dele. O que me dominou foi uma mistura de raiva pura e um nojo profundo. Eu gritei com ele: "Faz quanto tempo que você está por trás dessa palhaçada? Fala logo." Eduardo tentou dar um passo na minha direção, mas eu recuei na mesma hora. Eu disse: "Não chega perto de mim." E foi aí que ele perdeu o controle de vez. O rosto dele ficou retorcido, com uma expressão de ódio que eu nunca tinha visto nele antes. Ele começou a berrar: "É desse jeito que você vai me agradecer depois de tudo que eu me dediquei a você?" Antes mesmo que eu conseguisse pensar em alguma coisa, ele agarrou meu braço com muita força e me jogou com tudo contra a parede. Ele gritava na minha cara: "Aquelas pessoas não são seus amigos de verdade. Você não tem que ter amizade com ninguém." Eu perguntei sem entender: "O que você está falando?" E ele respondeu com ódio: "Você é mulher. Os homens não querem ser apenas seus amigos. Eles querem você." Eu olhei para ele e disse: "Acho que você perdeu completamente o juízo, você enlouqueceu, me deixa em paz." Mas ele continuou o delírio: "E suas amigas são todas iguais a eles, querem afastar você de mim, querem ver você sozinha. Acha que não leio suas mensagens? Eles querem separar a gente, sabem muito bem que sou homem bom." De forma muito brusca, ele agarrou minha mão de surpresa, me arrastou para o quarto e trancou a porta. Ele se virou para mim e disse: "Você não sai daqui até a gente conversar." Meu coração estava quase saltando pela boca, e enquanto eu tentava achar qualquer coisa para me proteger, notei um vaso de vidro bem no canto do quarto. Aproveitando um descuido dele, não pensei duas vezes. Segurei aquele vaso com minhas duas mãos e bati na cabeça dele com toda a força que eu tinha no corpo. Eduardo desabou no chão do quarto, completamente tonto e desorientado. Não fiquei parada esperando para ver se ele ia se recuperar. Abri a porta, saí correndo do apartamento e liguei para a polícia imediatamente. As viaturas chegaram super rápido e os policiais ouviram a minha versão dos fatos. Detiveram Eduardo naquela mesma madrugada. O problema é que, logo no dia seguinte, eles o liberaram. Os policiais me disseram: infelizmente, como era sua palavra contra a dele e não tinha testemunhas ali na hora, ele foi liberado na audiência de custódia. Eu fiquei em choque. Simplesmente não podia acreditar naquilo. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras do meu apartamento, mas o sentimento de segurança não voltava de jeito nenhum. Passaram alguns dias e meus amigos ficaram insistindo para eu ir para uma balada com eles. Pedro me falou: "Você precisa se distrair." Acabei cedendo e fui, mesmo com a cabeça a mil, ainda muito paranoica. Lá na balada, me esforcei muito para tentar relaxar. Todos estavam se divertindo. Em determinado momento, o clima pesou para mim e decidi ir embora. Meus amigos vieram comigo para me acompanhar. Assim que pisamos na calçada, o vimos. O carro dele se aproximou em alta velocidade e cortou nosso caminho, parando bruscamente. Minhas pernas congelaram, mas uma amiga segurou forte no meu braço e disse: "Não se preocupe, Lisandra. Calma, não mostra medo, não dê poder a ele." Nós tentamos desviar para continuar caminhando, mas, de repente, Eduardo desceu do veículo. Na mão direita dele, tinha um objeto que brilhava sob a luz do poste. Era um pedaço de vidro quebrado. Eduardo veio correndo furioso direto na minha direção, berrando umas palavras embaralhadas que não davam para entender. Antes que eu pudesse ter qualquer reação, Pedro pulou e ficou entre nós. Eduardo ergueu aquele caco de vidro e o usou como arma, tentando esfaquear Pedro de todo jeito. Pedro conseguiu desviar dos primeiros ataques, só que Eduardo estava cego de ódio e era muito mais forte.
Vi que ele cortou o braço de Pedro enquanto eu tentava deter a briga. Tudo era um caos total. Eduardo se movia sem parar. Parecia um louco tentando se soltar. Pedro o segurava, mas Eduardo parecia um animal raivoso. O único objetivo dele era chegar até mim e me bater com violência. Nesse exato momento ouvi as sirenes. A polícia chegou bem a tempo. Os policiais subjugaram Eduardo no asfalto, enquanto ele ainda esperneava e continuava gritando coisas incoerentes. Eles colocaram as algemas nele e o colocaram na viatura. Pedro estava ferido, sangrando, mas insistia em dizer que estava tudo bem apesar das lesões. Ele me disse: "Você tem que garantir que deixem ele preso desta vez." Fui direto para a delegacia dar meu depoimento. Dessa vez as provas foram suficientes. O ataque no meio da rua, a arma nas mãos dele, as testemunhas. Ele foi preso. Senti uma estranha mistura de alívio e um medo terrível, porque sabia que logo ele estaria na rua novamente. Já se passaram 6 meses desde a noite daquele ataque. Mudei de apartamento, mudei minha rotina, e hoje faço terapia tentando colar os pedaços do que restou da minha confiança. Pedro está ótimo, e a cicatriz no braço dele virou uma prova de que a verdadeira amizade nos salva de qualquer escuridão. Ele continuou sendo apenas meu amigo, provando que o delírio doentio daquele monstro era só uma desculpa esfarrapada para tentar me isolar do mundo. Meus amigos me abraçaram de uma forma que eu jamais conseguirei retribuir. Eu sigo muito atenta a cada passo que dou na rua. Eduardo não tinha cara de monstro, não tinha comportamento de vilão. Ele era um cara comum, alguém para quem entreguei meu coração. E é exatamente isso que me tira o sono à noite. Eu aprendi da forma mais cruel possível que os monstros reais não se escondem embaixo da cama. Eles usam perfume caro, têm um sorriso bonito e dizem que só querem cuidar de você. Algumas pessoas simplesmente não aceitam perder o controle sobre a sua vida. Quando percebem que a relação acabou de verdade, aquilo que chamavam de amor vira uma obsessão perigosa e quase mortal. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando Lucas me mandou uma mensagem, já fazia meses que eu não tinha nenhuma notícia dele. O texto foi bem curto. "Podemos conversar, por favor?" Aquele tom de imploração fez meu estômago revirar na mesma hora. Nós tínhamos terminado nosso namoro há 4 meses, logo depois de uma briga horrível que ainda assombrava meus pesadelos de noite. Ele tinha gritado comigo, tinha me empurrado, e mesmo que a situação não tenha passado disso naquela época, o medo que senti naquela noite foi mais do que o bastante para eu decidir que não queria ver o rosto dele nunca mais. Mas o tempo faz coisas muito estranhas com a cabeça da gente. Às vezes, a nossa própria memória joga sujo. As melhores partes do nosso relacionamento, os dias mais felizes, nossas risadas, tudo isso começou a voltar para a minha mente aos poucos. Além do mais, eu ainda amava Lucas, por mais que odiasse admitir isso para mim mesma. Acabei respondendo com uma mensagem seca. "Tá bom, mas a gente vai apenas conversar." Combinamos de nos ver em um restaurante no centro da cidade. Era um lugar muito público, que me passava uma sensação de segurança, mesmo sabendo lá no fundo que aceitar encontrar com ele era um grande erro. Fiquei repetindo para mim mesma que ia ser só uma conversa normal e absolutamente nada mais. Sentia que precisava ouvir o pedido de desculpas saindo da boca dele, ou pelo menos era isso que eu tentava colocar na cabeça para me convencer. Talvez eu quisesse encerrar esse capítulo da minha vida em definitivo, ou talvez só estivesse procurando alguma desculpa esfarrapada para justificar minha fraqueza de ter aceitado. A noite do encontro chegou. Me olhei no espelho antes de sair. Sentia uma mistura forte de nervosismo com mais alguma coisa que eu não queria confessar em voz alta. Me sentia vulnerável, mas também cheia de esperança, mesmo sem saber exatamente em que lugar estava depositando essa esperança toda. Lucas chegou na hora marcada, pontual como sempre costumava ser, vestindo uma camisa social que o deixava muito elegante. Ele estava com aquele mesmo sorriso fácil com o qual tinha me conquistado lá no começo. Ele me deu um abraço e, embora eu tenha aceitado o cumprimento, meu corpo ficou inteiro tenso.
Sentamos em uma mesa que ficava perto da janela. Bem no comecinho do jantar, tudo fluiu muito fácil. Me senti bastante confortável. Falamos de coisas normais do dia a dia, do nosso trabalho, da família, das últimas viagens que ele tinha feito. Enquanto conversávamos, o garçom chegou na nossa mesa com as bebidas que pedimos. Na hora de me entregar a taça, o garçom deu um sorriso gentil para mim. Não fiz absolutamente nada demais, apenas devolvi o sorriso por pura educação. E foi nessa hora que notei a primeira mudança no comportamento de Lucas. Embora continuasse falando comigo, o tom de voz dele ficou muito mais frio, e as respostas ficaram curtas e grossas. Tentei retomar o clima leve da conversa, mas alguma coisa no olhar dele me deixou muito incomodada. Ele me olhava como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa errada. Aquele sorriso, que no começo do encontro era quente e acolhedor, agora parecia gelado e calculista. Tentei ignorar aquele sentimento, mas a verdade é que o clima já tinha mudado por completo. O jantar continuou em uma espécie de desconforto cheio de tensão. Lucas continuava usando palavras educadas, mas os gestos estavam completamente diferentes. Toda vez que o garçom chegava perto da nossa mesa, a mandíbula de Lucas ficava travada, dura e tensa. Terminei de comer meu prato o mais rápido que consegui, desejando com todas as forças que aquela noite chegasse ao fim. Quando saímos do restaurante, Lucas insistiu muito para me levar até em casa, e não tive coragem de dizer não. Entramos no carro em total silêncio, e quase não trocamos palavras durante o percurso. Quando chegamos ao prédio, avisei que ia subir sozinha, mas ele bateu o pé dizendo que precisava me acompanhar até a porta. Acabei aceitando, mesmo com meu instinto gritando em desespero, para não deixar ele subir. Pegamos o elevador em silêncio e fomos até o meu andar. Caminhamos pelo corredor, e no exato segundo em que cheguei na porta de casa, senti o impacto pesado do corpo dele me puxando e me jogando com tudo contra a parede da escada de emergência, que ficava bem ao lado. As duas mãos dele apertaram meus ombros com uma força imensa, que eu não estava esperando de jeito nenhum. Juro que não consigo acreditar no que você fez com aquele garçom. Lucas estava me causando um terror absoluto naquele corredor. Os problemas que tive com ele no passado foram sérios, mas agora, naquele momento, ele me olhava com uma fúria tão assustadora que eu nem conseguia reconhecer quem ele era. Tentei abrir a boca para falar, mas não conseguia puxar o ar para respirar direito. O rosto dele estava tão perto do meu que eu podia sentir a respiração pesada batendo na minha pele. Não, eu não fiz nada. Só dei um sorriso para ele, Lucas. Não teve nada demais. Só fui educada. Como se eu fosse acreditar em você. Você me deixou para ir atrás de outro desgraçado qualquer. Estou vendo que você não mudou absolutamente nada. Continua sendo a mesma oferecida de sempre. Você faz isso de propósito, não é verdade? Ou não? Está tentando se vingar de mim? Mas minha explicação não teve a menor importância para ele. Ele soltou meus ombros de repente e, com um movimento muito violento, me empurrou escada abaixo. Senti meu corpo despencar, batendo com muita força em cada um dos degraus, enquanto o mundo inteiro virava um borrão confuso na minha visão. Quando finalmente consegui abrir os olhos, estava jogada no patamar do andar de baixo. Minha cabeça fazia um zumbido alto, e cada pequeno pedaço do meu corpo doía pela queda. Mas antes mesmo que eu pudesse entender o que tinha acabado de acontecer, vi a pior cena de todas. Lucas estava descendo as escadas, vindo na minha direção, segurando uma faca enorme. Não sei por que diabos eu faço isso. Sempre sou bom demais com você. Sempre fui. Até no dia de hoje, depois de tudo o que você fez comigo no passado, eu estava disposto a te perdoar. Juro para você que qualquer outro desgraçado já teria feito você desaparecer do mapa há muito tempo. Queria muito me levantar daquele chão, mas a dor no corpo era quase insuportável. Não quero voltar a ver você nunca mais. Gritei bem alto, com a esperança desesperada de que algum vizinho escutasse minha voz, mas ninguém apareceu para me ajudar. Ele começou a andar mais rápido na minha direção, e o desespero de morrer ali me deu as forças que eu precisava para conseguir ficar de pé. Desci o resto das escadas correndo muito, me agarrando firme no corrimão para não tropeçar e cair de novo.
Minha respiração estava descontrolada e eu conseguia escutar os pés dele vindo bem atrás de mim. Os passos pesados faziam um eco alto pelo prédio inteiro. Cheguei no andar de baixo, quase me arrastando pelo chão gelado. Gritei com todas as forças enquanto tentava bater nas portas, implorando para Deus que alguma pessoa saísse de casa para me socorrer. Por um breve segundo, achei que estava salva, mas quando olhei para trás, vi o rosto dele de novo. Lucas estava balançando minhas chaves. Você deixou isso cair lá em cima. Não precisa se preocupar. Nós vamos voltar para a sua casa, só que nós dois juntos. Lucas veio com tudo para cima de mim. Ele queria me arrastar de volta pelas escadas para me trancar no apartamento e continuar me machucando sem ninguém ver. Mas de repente, escutei um barulho de porta bem perto de nós. A porta de um dos apartamentos daquele andar se abriu de uma vez e um senhor de idade saiu com uma cara de muita preocupação. O que está acontecendo aqui? Antes que eu tivesse qualquer chance de explicar a situação, Lucas deu um soco nele com uma força tão brutal que o senhor caiu inconsciente no chão na mesma hora. A cabeça do vizinho bateu com tudo na parede e fez um barulho assustador. Isso acabou atraindo a atenção de mais vizinhos, mas os gritos de socorro deles pareceram deixar Lucas ainda mais cheio de ódio. Guardando a faca no bolso de qualquer jeito, ele me puxou do chão com brutalidade e começou a me arrastar na direção dos degraus de novo, forçando a subida. Ele sabia que já não era mais seguro ficar ali com as portas se abrindo. Chega, me solta, me ajudem, que alguém me ajude, por favor. No meio dessa luta física na beirada da escada, consegui me soltar das mãos dele por um único segundo. Meu pé acabou escorregando. Lucas tentou me segurar pelo braço, mas perdeu o próprio equilíbrio e escorregou junto. Nós dois caímos rolando escada abaixo de forma violenta. Meu corpo parou logo no primeiro patamar da descida, mas Lucas continuou caindo e rolando até bater no andar de baixo. De repente, ele começou a gritar de um jeito horrível e cheio de dor. Percebi na hora que ele tinha torcido a perna de um jeito muito feio na queda. A cena toda era uma confusão completa. Os vizinhos gritavam muito pelos corredores e eu mal conseguia me mexer. Fiquei largada no chão chorando sem parar, me sentindo completamente perdida e assustada. Não conseguia entender direito tudo o que estava acontecendo ao meu redor, mas já não escutava mais a voz ameaçadora de Lucas, e isso já era um alívio enorme. Senti a presença de todos os vizinhos fazendo uma roda em volta de mim. Alguns pareciam muito preocupados com a situação. Depois desse momento conturbado, só consigo me lembrar de fechar os olhos e apagar. Acordei horas depois na cama de um hospital, com o corpo inteiro coberto de curativos e ataduras. Tinha um policial militar fardado parado do lado da minha cama. Ele me explicou com calma que Lucas tinha sido preso em flagrante e que ia responder por uma acusação grave de tentativa de homicídio. Até o dia de hoje, é muito difícil para mim conseguir aceitar tudo o que aconteceu comigo. Toda vez que fecho os olhos, acabo revivendo aquela mesma noite escura e cheia de terror. Mas tem uma coisa que traz um pouco de paz para o meu coração acelerado. Tenho a certeza absoluta de que nunca mais vou voltar a ver o rosto dele. As câmeras de segurança das escadas do prédio filmaram tudo o que aconteceu ali, e os vizinhos estavam totalmente dispostos a dar depoimentos a meu favor na delegacia. Lucas vai ficar trancado na prisão por um bom tempo, e mesmo que eu saiba que não vou superar um trauma desse tamanho tão cedo, pelo menos vou poder viver minha vida em paz e segurança. Às vezes, o silêncio da minha casa me faz pensar se eu ignorei os sinais claros daquele monstro disfarçado de amor. Mas a culpa não é minha. A grande verdade é que a única coisa que realmente importa agora é que eu lutei, sobrevivi e retomei as rédeas da minha própria vida. Nunca mais, sob nenhuma hipótese, vou permitir que homem nenhum faça comigo o que Lucas fez. Quando a gente amadurece, tudo o que mais busca é paz e estabilidade num relacionamento. Mas na juventude, a gente costuma confundir intensidade com amor, e esse foi, sem dúvida alguma, o meu maior e mais perigoso erro. Sempre gostei de namoros intensos até conhecer Melissa. No começo tudo era fascinante.
As risadas dela, as mensagens de bom dia no celular, o jeito de estar sempre atenta a mim. Mas com o passar do tempo, o que parecia carinho começou a parecer uma coleira bem apertada no meu pescoço. Se eu saía com meus amigos, ela queria estar lá no meio. Se eu demorasse alguns minutos para responder uma mensagem, ela me ligava 10 vezes seguidas. A presença dela era como uma sombra escura que não desaparecia nunca. Quando decidi terminar tudo de vez, prometi a mim mesmo que seria firme. Eu não estava mais disposto a viver controlado por ela. O rompimento foi um desastre total. Ela chorou muito, gritou na minha cara e me acusou de 1000 coisas absurdas. Tentei explicar que não tinha outra pessoa. Eu simplesmente não conseguia mais lidar com os ciúmes e a obsessão doentia dela. Mas ela não quis me escutar de jeito nenhum. Você não pode me deixar assim, ela disse com a voz tremendo, numa mistura assustadora de fúria e desespero. Achei que ela ia esfriar a cabeça com o passar das semanas, mas não foi isso que aconteceu. Durante os dias seguintes, comecei a notar a presença dela em lugares onde ela definitivamente não deveria estar. Quando eu saía do trabalho, o carro dela estava estacionado a algumas quadras dali. Se eu ia para a academia, via ela caminhando por perto, disfarçando. Uma noite até me pareceu ouvir som de passos no beco escuro, ao lado do meu apartamento, mas quando olhei pela janela, não vi ninguém. Achei que era paranoia da minha cabeça, que ela não podia estar me seguindo de verdade. Ou podia? Comecei a ignorar totalmente as ligações e as dezenas de mensagens que ela ainda me mandava. Supus que, se eu não desse atenção, ela acabaria desistindo de mim. Mas Melissa não era o tipo de pessoa que desiste fácil. No fim de semana, saí com uns amigos. Eu precisava muito me distrair um pouco, e o mais importante de tudo, provar a mim mesmo que podia seguir a minha vida em frente sem Melissa me sufocando. Fomos a um restaurante mais afastado, nos arredores da cidade. Era um lugar tranquilo, com uma comida boa e um espaço legal para a gente conversar. Rimos bastante, e pela primeira vez em vários dias, me senti relaxado de verdade. Na hora de ir embora, me despedi do pessoal na porta e fui caminhando sozinho para o estacionamento. Foi aí que percebi algo muito estranho no meu carro. Enquanto eu me aproximava, vi Melissa. Ela estava inclinada sobre o capô, agitando o braço de um jeito desesperado e violento. Demorei alguns segundos para perceber que ela estava riscando a pintura da lataria com um pedaço de vidro. Os movimentos dela eram caóticos, muito rápidos, quase como os de uma pessoa louca, e o rosto dela estava retorcido numa mistura bizarra de raiva e prazer. Melissa, que diabos você está fazendo? Ela levantou o olhar sem mudar a expressão nem 1 milímetro. Continuava com aquela mistura sombria de fúria contida e uma espécie de satisfação distorcida. Estou te dando uma lição, meu amor. Você tem que aprender que, se alguém fala com você, o mais educado é responder. Continuei avançando na direção dela, mas ao tentar abrir a porta, ela apontou o vidro afiado bem para o meu rosto. Nem pense nisso. Se você entrar no carro, eu te corto inteiro, ouviu bem? Eu congelei por um momento de puro choque, mas logo peguei meu celular no bolso. Se ela ia agir como uma psicopata, eu precisava gravar tudo aquilo para mostrar para a polícia. Comecei a filmar a cena enquanto ela continuava riscando o carro e gritando coisas sem o menor sentido. Ela dizia que eu era um mentiroso, que os meus amigos eram pessoas falsas e superficiais, e que ninguém no mundo inteiro ia me amar como ela me amava. De repente, ela parou de falar. Percebeu que eu estava gravando. O rosto dela mudou de expressão na mesma hora e, num piscar de olhos, ela se lançou sobre mim com o vidro apontado para a frente. Mal tive tempo de guardar o celular para tentar me defender. Melissa, por favor, se acalme. Mas ela não me ouvia mais. Eu não sabia se ia correr dali ou enfrentá-la de novo. Então, do nada, ela parou. Estava respirando fundo, muito agitada, e me olhava de cima a baixo, como se avaliasse o que ia fazer comigo. E depois começou a correr na minha direção para me atacar de vez. Eu poderia facilmente ter derrubado ela no chão, mas alguma coisa podia dar muito errado no meio da confusão. Com aquele objeto afiado na mão dela, qualquer um de nós dois podia acabar morto ali mesmo. Decidi me afastar, correndo dela o mais rápido que consegui,
Uns bons metros à frente, me virei para olhar e ela já não estava lá. Ela nunca chegou a me perseguir de fato. Ela parou de correr no exato momento em que me afastei. Fiquei parado no meio da rua, com o coração batendo a 1000 por hora, quase saindo pela boca. Voltei caminhando bem devagar ao estacionamento e fiquei olhando o estrago enorme que ela deixou no meu carro. A adrenalina corria solta no meu sangue e não me deixava pensar direito. Entrei rápido no carro, tranquei as portas e me obriguei a respirar fundo algumas vezes. Eu só queria ir embora logo para a minha casa. O caminho de volta foi até tranquilo, as ruas estavam vazias por causa do horário e quase não havia trânsito nenhum. Tentei me concentrar em dirigir e manter o carro na pista, mas minha mente não parava de divagar um segundo sequer. O que alguém como Melissa fazia escondida no estacionamento de um restaurante distante só para arriscar o meu carro? Até onde ela estava disposta a ir para chamar a minha atenção? Eu tinha que ligar para a polícia e denunciá-la o quanto antes, não dava mais para esperar. Um barulho abafado vindo de trás interrompeu meus pensamentos de uma vez. Algo tinha caído ou se movido no banco de trás do carro. Olhei no retrovisor, mas não vi nada no escuro. De repente, algo muito frio e afiado roçou na pele do meu pescoço. Me virei bem a tempo de ver Melissa saindo do meio dos assentos traseiros com aquele mesmo vidro quebrado na mão. Gritei de terror e dei uma guinada brusca no volante por puro instinto de sobrevivência, fazendo o carro derrapar com tudo na pista. Melissa gritava alguma coisa atrás de mim, mas o pânico total não me deixou entender nenhuma palavra. Ela nunca tinha fugido do estacionamento. Ela tinha entrado e se escondido na parte de trás do meu próprio carro enquanto eu corria dela lá fora. E eu esqueci desse detalhe fatal. O carro ficou destrancado naquele momento de confusão. O carro balançou na rua e, num movimento desesperado, tentei tirar o vidro das mãos dela para não ser cortado. Nós lutamos ali dentro daquele espaço apertado. Minhas mãos tentaram empurrá-la para trás, enquanto ela tentava de todo jeito me esfaquear pelas costas. Tudo terminou de repente, quando o carro subiu na calçada e bateu direto em um poste. Não me lembro de muita coisa desse momento, apenas do som ensurdecedor do metal se retorcendo, o estouro do para-brisa quebrando em 1000 pedaços e depois um silêncio total. Minha cabeça bateu com força no volante e tudo ficou completamente escuro. Quando voltei a mim, estava cercado por luzes fortes piscando. Ambulâncias, policiais fardados, pessoas curiosas falando a toda velocidade ao meu redor. Todo o meu corpo doía demais. Parecia que eu tinha sido atropelado por um trator e eu via tudo embaçado e confuso. A primeira coisa que pensei foi: onde está Melissa? Um paramédico que me atendia me olhou com uma cara confusa. Quem? Tentei explicar o que tinha acontecido no carro, mas todos ali pareciam mais preocupados em me tirar do meio das ferragens e verificar se eu não tinha nenhum ferimento grave. Alguém na rua comentou com os policiais que testemunhas viram uma mulher se afastando correndo do local logo depois da batida, mas ninguém sabia quem era a moça nem para onde ela tinha fugido. Já no hospital, um policial militar foi até o meu quarto para registrar a ocorrência. Contei a ele tudo nos mínimos detalhes, desde os dias em que Melissa me seguia na rua até aquele ataque insano dentro do carro. Ele me ouvia com muita atenção, anotando tudo, mas a verdade é que eu não sentia que eles estivessem fazendo algo prático para resolver isso. Entendam, pelo amor de Deus, ela é um perigo solta por aí. Vocês têm que encontrá-la logo. O policial me garantiu que iam fazer buscas, mas havia algo no tom de voz dele, meio burocrático, que não me convenceu nem um pouco. Passaram-se vários dias e não houve qualquer notícia de Melissa. A polícia revisou as gravações das câmeras de segurança do estacionamento do restaurante, mas as imagens estavam muito embaçadas por causa da distância. O meu celular, a tela estava toda rachada e bem danificada, mas a perícia conseguiu recuperar o vídeo salvo e ver a prova clara e cristalina de tudo o que eu disse a eles sobre o ataque. Obviamente, eu fiz um boletim de ocorrência formal na delegacia, mas quando os investigadores foram procurá-la na casa onde ela morava, não havia ninguém lá. A casa estava completamente vazia. Ninguém da vizinhança sabia dela ou para onde ela tinha se mudado tão rápido.
Semanas depois desse pesadelo todo, eu tentei, de todas as formas, seguir com a minha vida. Me mudei para outro apartamento bem mais seguro, troquei de carro e quis deletar Melissa da minha mente de vez. Mas o terror de verdade não acaba com uma simples mudança de endereço. Toda vez que saio na rua, a sensação de ter um par de olhos cravados na minha nuca me paralisa. E a confirmação do meu maior medo veio em um simples envelope sem remetente, jogado na minha caixa de correio. Dentro dele havia uma foto minha deitado na cama do hospital, tirada do lado de fora, através da fresta da janela do quarto onde eu fiquei internado. No verso, escrito com uma tinta vermelha que parecia sangue fresco, apenas uma palavra: sempre. Agora eu sei que Melissa não é apenas uma ex-namorada louca. Ela virou a minha sombra, e eu não vou ter paz até o dia em que um de nós dois estiver morto.